Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre embargos de declaração. Estou trazendo aqui um material do professor Caio Bartini para explicar para vocês. Também preparei aqui para vocês tanto de endereçamento como estrutura da peça. Vou falar como vai funcionar essa aula. Primeiro a gente vai fazer um panorama geral. É uma peça bem simples. Nossa intenção aqui é ser bem prático, objetivo, pegar na mão aí de você para você resolver essa prova aí caso caia no seu... resolver essa peça caso caia na sua prova, né? Não tem grandes chances de cair, mas é bom saber, né? Quem vai preparado não se arrepende. Então é isso, a gente vai dar um panorama geral sobre a peça e depois a gente vai fazer uma peça juntos. Vou pegar na mão de você e fazer a pecinha estruturadinha no final desse vídeo, beleza? Primeiro, vamos saber o que é artigo que fala, que fundamenta esse recurso. É um recurso, embargo de declaração é um recurso. Cabe embargos de declaração contra qual já vai marcar esse artigo, hein? 2022. Já marca o artigo e coloca embargos de declaração para você saber que é um embargo de declaração. Quando que vai caber? Quando em face de qualquer decisão, praticamente qualquer decisão. Eu até coloquei aqui, ó. Cabe em fase de tudo. São aplicáveis como forma de retificação de despacho, decisão interlocutória, sentença, acordo, qualquer decisão praticamente, a não ser quando é um despacho de mero expediente, porque aí ele não tem nenhum caráter decisivo, não tem o que ser embargado. Eu até coloquei exemplo aqui, quer ver? Ó? Porque o embargo ele persegue uma decisão substancial, que mude alguma coisa no processo, né? Não uma decisão que unicamente dá andamento, né? No movimento do processo. Coloquei aqui, por exemplo, o juiz põe lá, intime-se a parte contrária, você vai embargar dessa decisão? Pra quê? Entendeu? Tipo assim, não modifica nada substancialmente no processo. Então, ele vai caber em fase de qualquer decisão, interlocutória, sentença, acórdão, qualquer decisão, e precisa dos motivos ensejadores. Para caber ele, tem que ter obscuridade, contradição, omissão, tem mais um também que eu gosto, ambiguidade. Quando o juiz for omisso, não falou sobre o seu pedido, quando ele foi contraditório internamente, ou seja, ele começa a falar a sentença todo no sentido que você vai ganhar. Aí chega no final ele fala, posto isso, indefiro, você perde, não tem conexão internamente a própria sentença, entendeu? Quando ele for omisso, você pediu prova pericial, ele julgou. Teve um caso que eu peguei recentemente que o juiz simplesmente ignorou o nosso pedido de prova pericial, a gente embargou da decisão, da sentença. Ou erro material, ele coloca o número do processo errado, ele escreve alguma coisa que pode te prejudicar. Por exemplo, você conseguiu uma sentença em face da Fazenda Federal, ele coloca a Fazenda Estadual de São Paulo. Se você pegar essa sentença e for lá na Fazenda Federal da União para pedir o seu crédito, você não vai conseguir porque tem um erro material, entendeu? Você pode embargar também. Aí, considere-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese afirmada que você pediu, não falou nada. Incorre em qualquer conduta descritiva no artigo 489, parágrafo 1º, que você vai ter que marcar, eu até coloquei aqui, mas é um dos elementos, é um dos elementos que deve conter na sentença. Se ele não preencher algum daqueles elementos, ela está omissa também. Eles serão opostos no prazo de 5 dias, você tem que marcar 5 dias aí também, que é a tempestividade dele. E ela é dirigida ao juiz ou o desembargador, né? Faltou aqui o juiz ou o desembargador que proferiu a decisão. Muito fácil. Beleza, aqui eu vou falar de outras coisas. O juiz julgará embargos em 5 dias, isso é interessante para a OB segunda fase. O interessante para a segunda fase é aqui, ó, que caso ele implique em modificação, ou seja, ele tenha caráter infringente. Caráter infringente é isso, é mudar a decisão sem querer mudar a decisão. Tipo assim, você embargou da decisão e ele vai ter que reformar porque está omisso, obscuro, ou ele não julgou um pedido seu. E aí, por conta dessa decisão, não é a intenção você modificar a sentença, mas vai acabar por modificar a sentença. Vai ter um efeito infringente, ou seja, ele tem um potencial infringente. Ele pode vir a mudar tudo. Então, nesse caso, tem que ter intimação da parte embargada. Eu vou falar com mais detalhes,
que vai intimar a pessoa, a parte embargada, para se manifestar. E outra coisa interessante é que ele tem um efeito interruptivo. Isso é interessante, porque o efeito interruptivo é diferente do efeito suspensivo. O suspensivo, ele para de contar o prazo, e quando você faz, ele volta a contar de onde ele parou. O interruptivo não. Quando você embarga na decisão, você vamos pôr, foi uma sentença. Você poderia apelar dessa sentença, correto? Você tem um prazo de 15 dias. Mas aí você vai e embarga. Você tem 5 dias para embargar. Você vai lá e embarga. O prazo para de contar da apelação. E aí vem uma nova sentença, ou ratificando a sentença anterior, ou seja, mantendo, ou retificando, ou seja, alterando alguma coisa. E dessa nova sentença que vem por conta em resposta a embargos, aí sim começa a contar o prazo da apelação. Percebe que interrompeu, voltou ao zero. Beleza? Tem esse efeito também com embargos. Suprir omissão. Ponto de questão, o juiz deveria se pronunciar, isso a gente já falou. Uma dica que eu achei importante: cabe contra todo tipo de decisão, como eu já falei aqui para você, mas é bom reforçar. Seja interlocutória, seja uma sentença, seja um acordo, praticamente qualquer decisão, menos aquelas de mero expediente, que eu já falei para vocês. Entende-se por obscuridade a falta de clareza do ato. Isso aqui é muito subjetivo, né? Falta de clareza, tipo, sei lá, você vai ter que ter um feeling aí também jurídico, um raciocínio jurídico. Contradição eu falei, contradição interna, não de tribunais. Por exemplo, o fulano de tal fez uma sentença no sentido contrário, não cabe embargos contra disso. A contradição é na própria sentença, no próprio decisão interlocutória, entendeu? Ele começa a falar de um jeito e fecha o raciocínio com o outro, tá? Contraditório. Falta de coerência, que também é uma contradição, né? Omissão, quando ele deixa de se pronunciar sobre um ponto que você pediu ou que exigia que ele se manifestasse. Processamento e efeitos. Tá? Aqui que eu falei, aqui é importante, interrompe o prazo para apresentação de outros recursos. Já falei para vocês. Tá. E aqui muito importante, você não vai fazer preparo, você não vai fazer contracapa, você não vai fazer nada. É uma petição bem simples, um recursinho bem simples. Não tem recolhimento de custos, não tem porte de remessa e retorno, não tem nada. Beleza? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Destinado a corrigir, aperfeiçoadas são recorridas, são aplicadas na forma de retificação, despacho, tal, tudo que eu já te falei. Fomentando a necessidade da tutela judicial. Isso aqui é importante, isso aqui é até legal você decorar e escrever aí para você colocar no seu mérito, escrever na sua peça, fomentando a necessidade de uma tutela judicial ser clara, precisa, completa e coerente. Pós-cabimento, eu já falei, ambiguidade, obscuridade, contradição interna e omissão. E se eles tiverem, né, o potencial efeito infringente, ou seja, eles puderem vir a modificar substancialmente a decisão recorrida, não apenas aclará-la ou corrigi-la, aí nesse caso você tem que colocar na sua peça lá pedindo a intimação do embargante para apresentar razões de estilo, né? Já falei do prazo e agora vamos lá. Aqui eu fiz o endereçamento porque eu achei que ficou bem fraco aqui, Vamos fazer a peça, agora é a peça, começa a peça. Vamos lá. Você vai endereçar é o mais fácil dos endereçamentos, de recurso. Você endereça exatamente por quem proferiu a decisão. Vai estar escrito no seu enunciado, não tem como não estar escrito no seu enunciado quem proferiu a decisão. E quem proferiu a decisão, você só vai copiar o cara lá na sua peça. Então, esse é o endereçamento. Mas, a fim de ficar um pouco mais didático, eu coloquei as formas. Vamos lá. Se for estadual, só tem 3 tipos. Vai estar no seu enunciado isso. Só estou te falando para te adiantar e não te assustar com o nome quando você vir na peça. Estadual. Excelentíssimo senhor, doutor, juízes de direito, dá 3 pontos. Vara. Ele pode falar vara ou não. Se não falar, você põe 3 pontos. Vara civil da comarca de Campinas, traço de São Paulo. Esse é um jeito. Se for sentença ou decisão interlocutória de primeiro grau ou for um despacho de primeiro grau, porque você está endereçando ao juiz de direito da vara, primeiro grau.
Se a gente está falando de um processo já no tribunal, já foi então o quê? Julgado a sua apelação, ou uma decisão interlocutória lá no tribunal, ou um despacho lá no tribunal. Aí você vai endereçar o excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, às vezes relator é quando o cara é sozinho, monocraticamente, ele fala monocraticamente julgou, então é uma forma. A outra forma eu vou falar embaixo. Então aqui é no caso de o cara, do desembargador, ter julgado monocraticamente. Falou, monocraticamente indeferiu o seu pedido de tutela. Aí você vai falar, excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, relator, integrante dá 3 pontos. Integrante dá 3 pontos, Câmara, civil, né? Vai estar escrito na sua peça, mas se não tiver, você põe Câmara Civil, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agora, se foi uma gangue, o colegiado, que aí sim, o desembargador, lá no tribunal, eles decidem em câmaras, né, em vários juízes, em vários desembargadores, não é uma pessoa só, então não é monocraticamente. Se eles falar que veio um acórdão, o acórdão é que eles vamos acordar que vai ser assim, beleza, acordamos, então vai ser proferido um acórdão, perfeito? Então, se for um acórdão, aí você vai colocar excelentíssimos senhores, doutores, faltou, desembargadores, integrantes da Egrégia, vai estar o número lá, Câmara Civil, se não tiver, do Egrégio Tribunal, aqui é de novo, viu? Porque tem que ter formalidade. As liturgias do direito tributário, direito como todo. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui então, beleza, ó. Primeira instância, segunda instância, um cara só, segunda instância, uma gangue de julgadores, beleza? E aí Justiça Federal, mesmo esquema, só que aí só tem 2 jeitos. Excelentíssimo senhor, primeiro grau na Justiça Federal, excelentíssimo senhor juiz federal, percebe que o que mudou aqui é só juiz de direito para juiz federal, dá 3 pontos, Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, vai estar no seu enunciado, só estou adiantando para vocês escutarem. Ou, se for no tribunal, já está em segunda instância, excelentíssimo senhor desembargador federal da terceira turma, por exemplo. Aqui muda turma, tá vendo? Ó, muda turma para Câmara. Quando é na Justiça Federal é turma, quando é na Justiça Estadual é Câmara. Turma, 3 pontos do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Aí você pode me perguntar, tá, e aqui é na gangue de desembargadores, né? Mas e quando for um só? Mesma fita. Você copia isso aqui e só põe federal relator. Relator, igual lá de cima, beleza? E não muda mais nada. Beleza, fechamos o endereçamento. Agora vamos para... Aí você vai colocar epígrafe, né? Epígrafe isso aqui, você pula 5 linhas, põe o nome e o número do processo, vai estar na sua peça, se não tiver você põe 3 pontos. Nome do embargante, aqui está bem abreviado. Eu faria, iria lá no 319, marcaria o 319, para entender que você tem que qualificar. Marca o 319, é remissão a lápis, põe aí 319 no seu 1022, para você entender que apesar de não ser uma petição inicial, é interessante você qualificar porque eles pontuam, você não vai colocar já qualificado. No mundo real, você não tem por que qualificar porque você está colocando um embargo dentro de um processo que já está todo mundo qualificado. O que é qualificado? Colocar o endereço das pessoas, o número, o RG, essas coisas. Então você só vai colocar de novo na OAB por cautela porque eles pontuam. Então aí você coloca o nome, a qualificação completa. Ah não, aqui ele colocou a qualificação completa. Tá. Você vai fazer, só que aqui está abreviado, né? Se você vai fazer por extenso, gigante, nome, número, endereço, RG, CPF, inscrito no papapá, por meio do seu advogado, aí tem que falar o artigo 103 do CPC, tal, onde receberá o endereço eletrônico, onde você receberá as futuras intimações, com fundamento em 1022 seguinte do CPC, ou por embargos de declaração. Aqui você tem que pôr em face do acórdão, ou de sentença, ou da decisão, pelos motivos. Aqui eu colocaria por conta da omissão, da obscuridade ou da contradição, né, e pelos motivos de fato direito que passam a seguir deduzidos. Porque, lembra que eu falei, omissão, obscuridade e contradição são elementos ensejadores da peça. Então, assim, em face da omissão do acórdão tal, em face da contradição da sentença tal, eu acho melhor colocar assim. Dos fatos. Aqui, mano, não pontua, então
resume, sintetiza a história processual com os termos técnicos. O autor, a autora, se for uma peça de rito ordinário normal, se for uma exceção de pré-executividade, o excepto, o excipiente. Isso aqui sim é treta, hein? Agora que eu estou parando para pensar, você tem que saber todos os nomes técnicos de todas as peças para você narrar, né, a historinha. Mas aí você vai colocar assim, o hora embargado, né? O hora embargante, por exemplo, assim. Fulano de tal entrou com uma exceção de fulano de tal, recipiente, hora embargante, né? Por hora, agora, ele é embargante. Você vai ter que colocar assim. E sintetiza a ideia. E dá um resuminho processual. Não obstante, o nosso pedido de tutela foi indeferido, blá, 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 mas não observou tal. É uma historinha processual, tá? Não é os fatos dos fatos que você... Por que você está entrando com o processo, não. É uma historinha do processo. Tipo assim, o processo foi distribuído, aí depois julgado improcedente, recorremos. Não, o embargante recorreu. O tribunal, o desembargador fulano de tal achou por bem manter a sentença, tal. Em face dessa decisão, embargamos. Então é uma historinha processual. É do direito, aqui é muito baba. Você só vai ter que falar do cabimento praticamente, né, do artigo 1022, porque tem obscuridade, tem omissão, tem ambiguidade, você vai ter que colocar isso. Esclarece, né? Você pede esclarecimento da obscuridade, ou você pede a supressão da omissão, tal, ou corrigir erro material, né? Aí você vai ter que ver o seu mérito, o que eles querem na sua peça. Puta, que pecinha fácil, hein, meu? Por isso que eu acho que não caiu, mas... Tem que saber, né? Beleza, aí você fecha a ideia do pedido. Diante do exposto, requer que sejam os presentes embargos conhecidos, presta atenção nos termos técnicos, né? Conhecidos, bem como lhe ser dado provimento, você tem que pedir para ele ser conhecido e dado provimento, com o objetivo de ser sanada a obscuridade, ser prestada a tutela jurisdicional por completo, que nem eu falei lá em cima. Tem uns terminhos legais, né? Para vocês escreverem nos seus caderninhos de frasezinhas, né? Beleza. Com a consequente, aí você põe aqui o que você pede. Aí, aqui é interessante você colocar no pedido a citação da parte contrária se tiver efeitos infringentes. Lembra que eu te falei? Se dessa decisão, a decisão que você está atacando, se eles ao lerem o seu embargo, eles falavam, beleza, vamos reformar a decisão. E dessa reforma da decisão venha... não precisa nem vir a ter modificações no mérito, não precisa, mas ela tem que ter o potencial infringente, ou seja, ela pode vir a modificar, aí tem que se pedir para citar a parte contrária, que é o embargado, beleza? Então fica só esse mais um pedido que não está aqui. Termos aqui, pula, pede deferimento, ponto, pula uma linha, local, data, advogado, OAB, barra 3 pontos, número, ponto, 3 pontos. Beleza? Me falem aí se vocês curtiram esse estilo, dá um like aí no canal se vocês curtiram, se vocês não curtiram pode dar o dislike, mas deixa um comentário aí, sugestões e se inscreve aí quem não é inscrito pra dar uma força aí, mano. Qualquer pedido de peça, dúvidas, esclarecimentos, só pedir aí embaixo também que eu tento resolver se eu souber. Valeu, mano. Obrigado.